pouquinho aqui sobre manutenção preventiva de sistemas fotovoltaicos. É um assunto muito importante, deve ser prestada atenção para que os sistemas fotovoltaicos funcionem em sua potência máxima com total segurança. Apesar de parecer simples, esse assunto merece uma importância altíssima, tá? Os módulos fotovoltaicos, eles são feitos para funcionamento em condições adversas. Eles vão funcionar mesmo com um nível de sujidade bem alto, tá? E vale aí mencionar painéis fotovoltaicos, por exemplo, instalados em Marte, né? Não tem ninguém lá para poder fazer a limpeza. O que acontece é que quando os módulos fotovoltaicos estão sujos, a potência de pico é reduzida, tá? E um módulo que fica um ano sem limpeza pode ter sua potência de pico reduzida de 5 até 40%. Tá? Recentemente vimos numa cidade próxima aqui, tá? Próximo inclusive a uma siderúrgica, um sistema fotovoltaico que não estava atingindo aí 60% da sua potência de pico em dias ensolarados. Isso pelo monitoramento, né? E isso identificou uma necessidade da limpeza. Mas alguns fatores são importantes e devem ser levados em consideração. Alguns painéis são acessíveis do solo. Tudo bem, esse aí apresenta menos risco com relação à altura. Tá? Mas ainda assim, deve-se prestar atenção no cabeamento. Tá? Então o primeiro passo é fazer uma análise visual do sistema fotovoltaico. Uma manutenção preditiva. Verifique se não tem nenhum cabo que esteja desconectado, né? Até porque ali você tem cabos vivos, né? Com corrente contínua na maior parte das vezes. E durante o dia, você vai ter ali corrente contínua continuamente, tá? A menos que você consiga desligar o sol, né? Aí não tem jeito. Tá, então a gente sempre sugere que para a segurança, os melhores horários para a limpeza de um módulo fotovoltaico são no início do dia ou no final do dia, né? Quando a gente tem aí uma menor potência no sistema, tá? Mas ainda assim, mesmo no início ou no final, você vai ter, e se tiver sol, você vai ter corrente. Então deve-se prestar muita atenção antes de jogar água, tá? Então uma análise visual primeiro é muito importante. O segundo passo, não suba em telhado se você não tem preparação para isso, nem tampouco se você não tem um dispositivo de segurança, tá? Então, os nossos profissionais, eles são treinados, são preparados aí através da NR35, treinados para poder fazer trabalhos em altura. Então, esse é um fator de risco muito grande, tá? Então, não suba em telhado se você não estiver preparado para isso, tá? Então, sempre utilize, né, os EPIs, cinto de segurança, capacete, né? A escada, na hora que for subir, tem que prender aí os calabardes, tá? Então esse é um fator muito importante. E aqui a gente vai mostrar alguns materiais que são utilizados. O básico é água e um pano macio ou uma vassoura com pelos ou cerdas macias, tá? Não se deve usar jato de pressão, tá? Direto nos módulos fotovoltaicos, tá? Isso pode danificar a camada de proteção que tem aqui em cima. Então, sempre que for usar uma maquininha de pressão, né, procure usar aqueles jatos mais espalhados, tá? O equipamento interessante são esses extensores, né, que vão aí facilitar o trabalho, né? Muitas vezes tem módulos instalados em locais de difícil acesso e esses extensores vão agilizar o trabalho da limpeza. Alguns produtos também agilizam aí e facilitam a limpeza, deixam os módulos ainda mais limpos, tá? Assim como esse, tá? O NT Solar foi testado e aprovado aqui pela nossa equipe. Além da limpeza dos módulos fotovoltaicos, uma manutenção preventiva deve ser seguida também pela verificação das conexões elétricas e mecânicas, tá? Portanto, a conferência dos apertos dos parafusos da estrutura, principalmente, gente, é muito importante, principalmente em locais onde se tem estruturas de inversão ou de aumento de inclinação ou de rebatimento, tá? Aquilo ali está no telhado, esquenta, esfria todo dia, então tem que ser verificado, tá? É muito comum de se achar
com o tempo, tá? Com o tempo, algum parafuso que pode ter se afrouxado. É também necessário verificar as conexões elétricas, tá? É muito comum, após 3 ou 6 meses de instalação, verificar-se aí o aperto dos cabos, das conexões dos cabos elétricos, né? E verificar que existe a necessidade de um novo aperto, tá? Isso faz parte da física, né? Aquilo ali está esquentando e esfriando todo dia, né? E aí depois de 6 meses é como se o cabo se acomodasse ali naquele ponto de conexão do transformador ou do disjuntor, e aí dificilmente ele vai se afrouxar novamente, mas isso deve ser também verificado. A gente também indica a utilização de uma câmera termográfica, tá? É muito importante para a verificação dos componentes elétricos, tá? Com a câmera termográfica você vai conseguir verificar num painel se existe algum ponto quente, algum disjuntor que esteja com ponto quente pode indicar um ponto com falha na conexão, tá? E aquilo ali, se permanecer dessa forma, no futuro vai dar problema, tá? Que também é muito utilizada e a gente indica a utilização dela nos módulos fotovoltaicos, tá? Aponta para um módulo no telhado, se tiver homogêneo, show de bola, né? Vai identificar aí que o módulo está em perfeito funcionamento. Mas se identificar algum ponto vermelho na tela aqui da câmera, isso pode identificar um problema, tá? A gente chama de hotspot ou ponto quente, tá? É um ponto de aquecimento que vai danificar o módulo fotovoltaico e vai provocar perdas na geração, pode provocar inclusive algum dano elétrico e até incêndio. Então isso é muito importante, essa verificação também. A gente vê aí que não é simples de fazer, né? Apesar de parecer, uma manutenção preventiva não é simples de ser feita, tem diversos detalhes que a gente tem que observar. E aí, não mais importante que os outros, mas também muito importante, vale mencionar que não se deve apoiar, sentar ou caminhar sobre o módulo. Na sua casa, no seu escritório, no seu apartamento e onde você quiser, meu amigo. Eu não pago mais energia nunca na minha vida. Isso vai danificar as células. Apesar disso aqui suportar o peso de uma pessoa, ou até uma pessoa gordinha igual eu, ou até 2, 3, o vidro suporta, mas as células que tem debaixo daquele vidro são fatias super finas de silício e essas células não são flexíveis. Portanto, ao caminhar ou se apoiar em cima de um módulo como esse, vai provocar que essas células sejam danificadas com microfissuras, que não são visíveis ao olho nu, mas com o tempo isso vai provocar ponto quente no módulo e outros danos que com certeza vão ser prejudiciais para a sua usina fotovoltaica. É isso aí, são as dicas de hoje para manutenção preventiva e limpeza de um sistema fotovoltaico.